É muito doida a história do Atlético nas últimas temporadas, né? A gente vinha no momento do melhor momento da história do clube, da melhor fase da história do clube, mais vencedora, acumulando títulos, grandes campanhas, e a gente para em 22. 22 até 25, parece que tem um gap temporal, que o Atlético ele entra num buraco que não sabe direito como sair, que o Atlético ele aterrissa numa areia movediça e ele fica preso nessa areia movediça e tem, assim, uma loucura o que tudo acontece. Mas eu tento entender o que levou o Atlético, que era um time tão promissor, a regredir tantos passos de forma tão rápida. E agora, o que, que pode fazer o Atlético voltar a ser esse clube promissor, voltar a ser esse clube que tá entre um dos protagonistas do futebol brasileiro? Porque acho que a gente precisa lembrar, existiu algum momento que era Flamengo, Palmeiras e o terceiro clube do futebol brasileiro era o Atlético. Se a gente pegar ali o recorte 18-22, a gente tá falando de duas Copas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil e uma final de Copa Libertadores. Que clube consegue isso? Pega o recorte da história do Corinthians, pega o recorte da história do Galo. Esses clubes não conseguiram esses feitos. Não conseguiram. Do Vasco, do Fluminense. Óbvio, são times que têm Libertadores, mas essa sequência de anos de tanta relevância precisa ser muito valorizada. A época de ouro do Clube Atlético Paranaense é muito grande e precisa ser tratada dessa maneira. Mas eu fico pensando assim, 23 e 24 eu acho que foram anos que o Atlético ele tentou jogar de uma forma que o Atlético ele não pode jogar. E eu tento sempre levar pro campo e bola, e eu acho que o campo bola explica bastante coisa. Eu acho que 23 e 24 a gente tentou ter times que dessem um salto técnico. Como assim? Times menos voltados à defesa, times menos voltados à competitividade e times mais técnicos. Então começou a ser comum a gente ter jogadores como Vitor Bueno, como Fernandinho, como Vidal, como Léo Godoy, como o próprio Zapelli, como Esquivel, sabe? Como Pablo. Jogadores muito mais valorizados pelo seu lado técnico do que propriamente dito um time guerreiro, um time físico, um time vertical. E óbvio que o Atlético ele teve bons recortes a partir de um jogo mais associativo, mais posicional, mas faltava pro Atlético uma ideia que fosse mais compatível com a realidade do clube. Se você pega o time de 18 e 19, engana-se que era um time dominante. Até naquelas goleadas em casa no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, contra a Vasco, contra a Fortaleza, era um time extremamente vertical. Era bola longa no Cirino, era bola longa no Nicão, era bola longa no Rony, no Pablo, quando ainda era esse atacante de atacar espaço, sabe? Você tinha o Bruno Guimarães dando porrada em todo mundo no meio campo. Você tem esse time começando a dar uma resposta nessas temporadas. Quando você tem o Wellington ali assumindo uma posição de cabeça de área, você tem uma zaga muito sólida com o Thiago Heleno sendo a imagem de um jogador firme pra caramba. Então o jogo reativo sempre foi a base pro Atlético competir. Em 21 a mesma coisa, principalmente no mata-mata da Sul-Americana, na Copa do Brasil, 22 na Libertadores. Olha a postura do Atlético contra o Estudiantes, olha a postura do Atlético contra o Palmeiras. Era primeiro impedir que o time adversário jogasse para depois pensar em jogar. E eu acho que em algum momento fez falta que o Atlético tivesse capacidade de jogar sim. Mas volto a dizer, até pela realidade financeira do clube, o clube tem que jogar de forma reativa. Até pela realidade financeira do clube, o clube tem que entender as suas limitações. É entendendo essas limitações que a gente vai poder chegar na casa de um Flamengo, de um Cruzeiro, de um Palmeiras daqui pra frente e começar a ter um jogo compatível com o que a gente pode entregar e como a gente pode encarar esses caras. Óbvio que eu já tô pensando no cenário de acesso. E pensando no cenário de acesso, eu sei que ninguém é invencível. Eu sei que o Flamengo não é invencível, que o Palmeiras não é invencível, que o Cruzeiro não é invencível. E acho que a gente precisa entender o recado do Mirassol.
Mas no final das contas, como a gente vai encarar essas equipes? E eu acho que o Atlético, ele pode levar uma herança muito legal daqui pra frente, que é esse jogo de transição, que é esse jogo direto, que é esse jogo vertical. Só que não adianta a gente se apegar só aos jogadores que estão nesse elenco nesse momento. Mendonça, Viveiros, Julimar, Léo Derek, o próprio Zapelli é muito importante sendo esse cara da aceleração, o próprio Arthur quebrando linhas na origem da jogada. O Atlético hoje ele tem muito um elenco moldado para o jogo de transição, mas os próximos mercados vão ser fundamentais. Os próximos reforços do Atlético precisam ser compatíveis com essa ideia de jogo. E eu só enxergo o Atlético tendo peito para manter essa ideia de jogo a partir da permanência de algo que o Atlético tem muita dificuldade de fazer com que aconteça. Que é uma mente pensante. E essa mente pensante hoje dentro do Atlético é o Odair. Então esse jogo reativo, eu entendo que em muitos momentos vai ser desagradável. Eu entendo que em muitos momentos vai ser até revoltante. Pô, olha a postura covarde do Atlético. Mas não dá pra ser corajoso num cenário que a gente não pode competir financeiramente com times que tem uma realidade muito diferente da nossa. Ah, Thiago, mas o Mirassol que você falou é um time que joga. É um time que joga, mas é muito na verticalidade também. Pega o time do Mirassol, óbvio que tem movimentação, mas é movimentação pra acelerar jogo, pra ter os pontas, pô, encarando a todo momento pra ganhar a dividida. Então, hoje, o sucesso do Atlético das próximas temporadas, eu vinculo muito mais a uma sequência de uma ideia de um jogo reativo do que qualquer coisa. E essa sequência desse jogo reativo só acontece, na minha visão, a partir do momento que a gente tem o Odair permanecendo. Porque se a gente for um clube de rupturas e mais rupturas e mais rupturas, seja no futebol campo, no futebol técnico, seja no futebol na área mais diretiva, o Atlético vai continuar sofrendo. O Atlético vai continuar se ferrando. Então acho que foi um ano pra gente entender nossa realidade. 2025 foi um ano pra gente entender até onde a gente pode chegar. E de verdade, ser um grande clube reativo não é um problema. Aí a gente pega o exemplo de um Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi um clube que só conseguiu competir e competiu no topo mais alto do futebol mundial a partir de um jogo reativo. Ser reativo não é vergonha. Vergonha pra mim é estar na Série B. E a gente só esteve na Série B também porque eu acho que de alguma maneira a gente quis jogar um jogo que não era nosso. Quis jogar um jogo que nossa realidade não suportava. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.